A paz do Senhor, amados irmãos, conectados para vencer. Tudo bem com vocês? Neste vídeo, eu queria contar a minha primeira experiência com o Senhor. Mas antes disso, se você gostou deste testemunho, deixe o seu like, que é muito importante. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, para que nós venhamos conseguir chegar aí na meta de 200 inscritos. E você que gostou, compartilhe na sua rede social e ative o sininho para que você venha ser notificado toda vez que nós lançarmos um vídeo aqui na plataforma. Irmãos, nós sabemos pela palavra do Senhor que está escrito que Deus não faz nada antes sem revelar aos teus servos e aos profetas. E assim foi, irmãos, depois da minha conversão ao Senhor. Quando o propósito a qual eu tinha apresentado a Deus em oração se cumpriu, Deus veio através do Espírito Santo e Ele me revelou que iria recolher a minha mãe, que tinha chegado o tempo de ela partir. Isso na sexta-feira, era uma sexta-feira de carnaval. Eu lembro que a minha mãe chegou, que ela foi comprar um refrigerante, eu tinha ido jogar bola, cheguei, tomei aquele banho e sentei no sofá, como era de costume de eu fazer. E nisso eu pedi para minha mãe ir comprar um refrigerante para me poder jantar. E naquele dia, irmãos, o clima estava um clima diferente, uma atmosfera diferente. Isso, minha mãe foi até o bar do Mário e ali ela demorou um pouco e logo depois a minha mãe chegou, sentou e ali eu perguntei para ela, né? Falei, nossa mãe, como você demorou? Tava morrendo de fome. E ali ela pegou e chamou eu, pediu para me sentar e a minha irmã mais nova, a Vânia. E ali ela falou assim que ela já estava preparada para ser recolhida, que Deus podia já tirar ela do mundo, porque ela sabia que tinha deixado um filho no mundo. E ali eu perguntei para ela, falei, que história é essa? Que negócio é esse, mãe? Conversa besta essa, vamos dizer assim, né? E ela olhou para mim e disse assim, filho, eu cheguei ali no bar do Mário e eu encontrei seus amigos. E, nossa, eu fiquei tão feliz porque todos eles falaram bem de você. E aquilo ali, filho, me deu uma alegria tão grande no meu coração e eu me senti realizado. Porque agora eu sei que eu posso partir em paz, que eu deixei um filho na terra. E ali eu falei, ai mãe, para com essas coisas, pelo amor de Deus, já vai começar com essa conversa. Mas ali, irmãos, ela disse, não, senta aqui, porque eu quero conversar com você e com a Vânia. E ali ela começou a se despedir, irmãos. E nisso, naquela mesma hora, eu ouvi na hora que o Espírito Santo falou comigo e disse, curta a sua mãe, porque eu vou recolher ela. Eu não queria na hora, irmão, chorar e não queria acreditar. E ali eu comecei a ficar com a alma perturbada, porque eu olhava para minha mãe, via ela se despedindo, né? Recomendando algumas coisas, dizendo que eu que ia ficar como a coluna da casa agora, que não era para mim sair da onde nós estávamos morando, porque ela sabia que naquele tempo eu tinha muito medo de ficar sozinho, tinha medo de gente morta, de pessoas que apareciam, né? E ela disse, filho, pode ficar aqui, cuida da sua irmã, que a mãe não vai voltar para te assombrar nem coisa alguma. E eu falando para ela, ai mãe, para com essas conversas, coisa chata, né?
continua sendo esse filho que você é, a mãe é muito orgulhosa de você, né? Aí recomendou até do diácono Lucindo, que é esposo da minha irmã Viviane, falou da Viviane também. E ali ela se recomendou, irmãos. E o Espírito Santo falava para mim, curta sua mãe, porque eu vou recolher ela. Irmãos, é muito difícil quando o Senhor te revela algo tão profundo. Isso foi na sexta-feira. Nós fomos ali dormir e no sábado de manhã eu tinha um jogo marcado no Vila Menck com os meus amigos. E ali eu não queria ir, irmãos, porque eu só lembrava daquilo. Do Espírito Santo falando para me curtir a minha mãe, porque realmente ele iria recolher ela. Mas chegando de manhã, chegou o meu amigo Eduardo, meu primo, falou, vai, vamos lá jogar bola, tal, não sei o quê. E ela falou, não, filho, pode ir que a mãe tá bem. Pode ir que a mãe tá bem. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, eu trabalhei com meu pai aqui alguns dias, eu vou ali comprar uns remédios para ela, porque ela não estava muito legal, ela estava um pouco com falta de ar, né? Nós tínhamos ido no hospital na sexta-feira, né? Eu e o meu amigo Everton, que me acompanhou, né? Nós zoamos bastante naquela sexta-feira dentro ali, ela tomando inalação e a gente brincando ali, né? E parecia ser tudo normal, irmãos. E na sexta-feira eu fui, comprei alguns medicamentos para ela, dei café da manhã para ela, dei os medicamentos e fui jogar bola. Quando eu estava jogando bola, irmãos, que eu entrei em quadra, que eu estava jogando bola, o Espírito Santo bradou fortemente. Hoje eu sei que é o Espírito Santo, né? Mas para mim ali eu não tinha tanto conhecimento sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu tinha conhecimento mais de Deus e do seu Filho. Mas ali eu ouvi aquela voz nitidamente dizendo, volta para tua casa, curte a sua mãe, porque eu vou recolher ela. Irmãos, eu estava indo de encontro à bola, eu deixei a bola, fui para dentro do vestiário, o time começou a ir atrás de mim, querendo saber, os meus amigos, o Cafu, o que está acontecendo, o Eduardo, o que está acontecendo? E eu falei assim, eu preciso voltar para casa, porque a minha mãe vai morrer. E ali eles falaram, não, você está louco, você está ficando doido, para com isso, que negócio é esse? Eu falei, não, Deus está falando, ele vai recolher a minha mãe, eu tenho que voltar para casa. Porque o meu medo maior, irmãos, era chegar em casa e encontrar a minha mãe morta. Esse era o meu medo. Mas ali eu peguei, nós paramos numa padaria, eles pegaram, saíram também, foram na padaria, eu lembro que o Cafu e o Eduardo compraram uma Coca-Cola, nós começamos a tomar aquela Coca-Cola, eu comecei a explicar para eles, mas eles ficaram meio sem entender, porque eu não, mas vai, nós saímos de lá, sua mãe estava boinha, para com isso, é coisa da sua cabeça. E no final, tentando explicar, mas não consegui explicar nada, porque coisas espirituais, irmãos, não dá para explicar, né? Pessoas que não entendem coisas, experiências com Deus, não vai entender. Hoje eu entendo isso, mas ali eu tentei explicar, né, que a voz, que era Deus falando comigo, dizendo que ia recolher ela, mas eles pegaram e falaram, não, vai lá, fica com a sua mãe, você vai ver que vai ficar tudo bem, não vai acontecer nada. E eu vindo no carro, vindo andando, quer dizer, né, subindo o Vila Menck para vir em casa e só o pensamento na minha mãe. E o Espírito Santo, que hoje eu sei, né, mas na época eu achava que era, né, a voz de Deus, que hoje eu sei que é o Espírito Santo que nos acompanha, o Consolador, né, Deus Todo-Poderoso, e ali Deus, né, falava através do Espírito Santo que iria recolher a minha mãe, que era para me curtir ela, porque estava chegando a hora de ele levar ela. Então eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, irmãos, ela tinha tomado banho, tinha comido a sopa que ela tinha feito na sexta-feira, e minha mãe estava muito bem. E ali o Espírito Santo diz, curte ela, olhando para ela, e ele diz, curte ela porque eu vou recolher ela. É muito difícil, irmãos, é uma experiência muito dolorosa, porque mesmo nós sabendo que era Deus que estava recolhendo ela e me dando a oportunidade de curtir os últimos dias com ela, os últimos momentos, as últimas horas, foi algo muito forte que eu vivi com o Senhor, né? A minha primeira experiência, assim, eu ouvia claramente Deus falar comigo, o Espírito Santo ali falando ao meu coração,
Eu ouvia, irmãos. Era uma voz que audível mesmo. Eu ouvia, era como se alguém falasse comigo. Não era algo que vinha do coração, eu ouvia. E ali então, irmãos, eu fiquei com ela, passamos a tarde inteira junto. E novamente, irmãos, no dia de sábado à noite, umas 7 horas da noite, eu também jogava bola com um grupo da Adventista do sétimo dia. E novamente, né, 18 anos, né, ali completando seus 18 anos, né, foi em fevereiro, em dezembro que eu completava 18 anos. Não, eu tinha acabado de completar 18 anos, perdão, né, de maior. E ali, né, sábado de carnaval, e novamente o Eduardo chegou, filhinho, você vai jogar bola, tal? E eu peguei e falei, vou não, Duda, eu vou ficar aqui mesmo, né, porque eu vou ficar com a minha mãe e tal. E minha mãe pegou e falou, vai lá jogar sua bola, eu tô bem, né, e o Eduardo ali comigo também, falando, não, aí, Wagner, ela tá bem pra caramba, vamos lá, pô, vamos bater uma bolinha, vamos lá jogar com o pessoal. Peguei minha chuteira, meus negócios e fui, irmãos. Tô ali jogando ali e tal, não sei o que. Quando eu tô correndo de encontro à bola, com a bola no pé, quer dizer, o Espírito Santo bradou novamente, audível, irmãos, eu escutava. Volta para tua casa, curte a tua mãe, porque eu vou recolher ela. Irmãos, eu fiquei perdido na hora. Eu não sabia para que lado que eu ia, comecei a chorar, deixei a bola e ninguém sem entender o que estava acontecendo. E ali eu desci, falei, não, tchau, gente, eu tenho que voltar para casa, tal. E novamente o Eduardo veio até mim, perguntando para mim, o que foi, cara? De novo, a mesma coisa. Falei, Duda, a voz novamente veio, Deus veio, é Deus, falou para mim que vai recolher a minha mãe, que é para me curtir ela. E ele, não, vai, você tá ficando doido, pô. Não, para, sua mãe tá boinha, para. Eu falei, não, Duda, eu vou lá, tal. Ele falou, não, tá bom, vai lá. E eu fui, irmãos. Cheguei em casa, minha mãe estava lá e ela estava costurando ali e com muita dor nas pernas. Isso eu lembro. E eu lembro que naquele sábado, irmãos, a gente, era sábado de carnaval, tinha os desfiles de escolas de samba. E ali eu vendo ela costurar, a gente conversando, tudo. E eu lembro que ia passando as horas, os desfiles das escolas, que eu lembro que naquela época ainda eu assistia desfiles de carnaval, né? Era novo, convertido, e esperando a Gaviões entrar. E eu lembro que a Gaviões entrou, aí eu assistia ali o desfile, né? E ela toda hora, ela ficava me chamando e falando para mim não dormir. Eu deitado no sofá, ela falava, Vaguinho, dorme não, filho. E eu falava, ai mãe, eu não tô dormindo, eu tô acordado. Mas o sono começou a chegar. E o Espírito Santo, irmãos, novamente dizia, curta a sua mãe, porque eu vou recolher ela. E eu lembro que foi passando, e eu acabei indo pro quarto dormir. E ela ficou ali costurando e novamente ela falando, Vaguinho, dorme não. Eu falei, ai mãe, eu tô com sono. Aí ela, dorme não, neguinho. Fica acordado com a mãe. Aí eu peguei, tá bom, vou ficar. E de repente eu dormi, irmãos. Acabei dormindo. Quando eu acordei 5 horas da manhã, do sábado para o domingo, minha mãe estava tendo uma crise. Com muitas dores nas pernas e caída em cima da cama, em gritos. Eu acordei tudo apavorado, olhei para ela naquela situação em cima da cama dela, dizendo que estava com dor nas pernas, passando muito mal. Eu lembro que eu coloquei a calça nela, porque ela estava de camisola, eu coloquei a calça nela, coloquei a blusa nela, fui na casa do meu pai que morava do lado, falei, pai, tem que levar minha mãe pro médico porque ela tá morrendo. E assim foi. Aí meu pai pegou, chamou meu tio, eles pegaram o carro do meu tio e ali a gente preparou para levar ela. Irmãos, ali, quando ela ia saindo, eu lembro que ela sentou no sofá e ela falou bem assim, eu não volto mais. E eu falei, ai mãe, para de falar isso. Aí ela falou assim, deixa eu ficar um pouquinho aqui.
porque eu não vou voltar mais. E ali nós saímos com ela ficou um pouco ali, ela não reconhecia muita gente, deu alguma coisa na cabeça dela, e ela não reconhecia as pessoas. E ali nós saímos naquele corredor até chegar na escada da casa da minha irmã, ou da casa da frente, né? E o pessoal falando com ela, tudo, e eu lembro que ela parou na beira da escada. Quando ela chegou na beira da escada, novamente o Espírito Santo falou dessa maneira para mim: essa é a última vez que a sua mãe entra, que a sua mãe sai dessa casa, porque eu vou recolher ela. E eu lembro que eu fiquei pasmado quando eu ouvi Deus falando isso para mim, irmãos. Eu fiquei parado. E ele falou bem assim: para você saber que eu sou Deus, que vou recolher, te dou essa visão. Irmãos, com os olhos abertos, eu vi nitidamente o caixão da minha mãe entrando e batendo do lado esquerdo do corredor, porque tem uma escada para subir para a casa de cima. Porque nessa época nós morávamos no fundo. E eu vi aquilo, eu falei: meu Deus. Fechei os olhos, comecei ali naquele momento a chorar, em saber que realmente Deus ia recolher. E nós levamos ela para o médico, tudo, chegamos no médico, o médico deu, né, os medicamentos, ela ficou no quarto e mesmo assim no domingo ela passou o dia todo dessa maneira, irmãos. E ali Deus dizendo para mim que ia recolher. E foi passando as horas, aí o médico chegou, ela dizendo: Vaguinho, oi mãe. Ela: não sai daqui não, fica aqui com a mãe. Aí eu falei: ó, o médico vai te dar alta. Aí ela: ai, vai dar? Ai, que benção. E ali, irmãos, o médico falou: ó, você tá de alta, pode levantar para você ir para casa. Quando ela levantou, irmãos, da maca, ela tirou os acessos, tudo. A minha mãe levantou, deu os 2 passos e desmaiou. Nisso eles já voltaram, colocaram ela na maca, chamaram os outros médicos, começaram a fazer outros exames, colocaram ela já pro leito, né? Porque ela estava na enfermaria e ela já foi pro quarto. E ali eu lembro que nós ficamos e ali Deus falou para mim dessa maneira: entrega ela para mim, faça a última oração por ela. Irmãos, por Deus que estás no céu, eu não tive coragem. Até ali eu tinha conseguido ir, mas ali eu não consegui. Quando Deus falou: ora por ela, entrega ela a mim, eu falei: não, Deus, isso não. Mas nós sabemos que quando nós não fazemos, Deus manda outro no nosso lugar. E eu lembro que passou umas meia hora, começou a chover bastante, chegou uma senhora, uma missionária, que passou mal também, a pressão baixou e estava tomando alguns medicamentos. E ali ela começou com as filhas dela, vieram orar por ela e as filhas começaram a comentar. E eu lembro, irmãos, que eu cochilei, eu estava ali e minha mãe, quando acordou, estava fazendo um cafuné na minha cabeça e pedindo para que Deus me guardasse, né? Para que Deus me desse força, para que Deus nunca me abandonasse, né? E ela falava: Deus, eu vou partir, mas cuida deles, zela dele, não abandona meu filho não, né? Eu lembro disso, irmãos, nitidamente. Eu lembro que eu levantei e falei: ai mãe, para com isso, Deus não vai te recolher, para com isso. Mas eu sabia, irmãos, que Deus ia recolher, e Deus também já tinha mostrado para ela que ia recolher, porque pelas atitudes que ela estava tendo, ela também sabia que tinha chegado a hora dela. E ali chegou aquela missionária, as filhas começaram a orar, e eu lembro que a filha dela olhou assim e falou assim: eu posso orar pela sua mãe? Aí eu olhei assim, falei: pode. E eu lembro que ela fez uma oração baixa, irmãos, mas eu sabia. E ali naquele exato momento, essa menina orou por ela e entregou, né, ela ao Senhor. E ali, logo depois que ela orou, a mãe dela teve alta, saiu do quarto e ficamos ali. Aí depois chegou minha irmã, a Viviane, no quarto, e nós ficamos ali esperando, né, o momento. Mas eu não contei para minha irmã mais velha o que estava acontecendo, o que Deus tinha falado, porque eu não queria acreditar que realmente aquilo ia acontecer. Mas
Quando chegou, irmãos, por volta de umas 5 horas da manhã, de domingo para segunda, a minha mãe começou a passar muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. E ali nós começamos a chamar os médicos. Eu liguei para meu pai, falei: pai, corre aqui, porque minha mãe está morrendo. E quando eu entrei, irmãos, dentro da sala, eu lembro como se fosse hoje, a minha mãe me chamou, fez sinal assim. Eu fui até ela, segurei na mão dela, ela olhou para mim, suspirou e virou o rosto. Naquele exato momento, o Senhor recolheu ela. E naquele exato momento em que ela olhou para mim, se despediu e virou o rosto, o Espírito Santo, né, falou que ela tinha morrido e que ele tinha recolhido. Eu lembro que quando eu saí, até minha irmã, que estava do lado, falou: nossa, agora ela dormiu. Aí a médica falou: sai daqui, sai daqui. Aí eu vi que, a minha irmã viu que algo muito sério tinha acontecido, que ela não só tinha dormido. Quando eu saí, meu pai estava na porta, eu abracei meu pai, e meu pai pegou e falou para mim: filho, seja forte, você sabe que Deus recolheu ela. E assim foi, irmãos. Assim aconteceu, do jeito que Deus falou, aconteceu, ele recolheu ela. E minha irmã perguntou para mim depois: Wagner, onde vai fazer o velório da mãe? Eu falei: vai ser feito naquele quartinho da frente em que eu reformei, que ela gostava de ficar lá. Então vai ser lá feito o velório dela. E ali foi, irmãos. E eu nem lembrava da visão de Deus, atordoado com tudo que estava acontecendo. E eu lembro que depois eu fiquei meio assim, eu não queria ir no velório. E eu lembro que eu fui dormir um pouco na casa do meu pai, que é do lado. E quando chegou a hora, meu pai falou: Wagner, o caixão da sua mãe chegou. Eu falei: ah, pai, eu não vou querer não. Eu quero ter a imagem da minha mãe viva, não quero ter a imagem dela dentro do caixão. E ele ali conversou comigo, né? Falou: Wagner, é o último momento que você vai ver ela, um momento, né, importante, porque depois você pode se arrepender de não ter participado, de ter dado o último adeus. Mas não vou insistir. Se você quiser ir, o pai tá lá embaixo, né? O pai vai lá, tá recebendo lá, você para aí, pensa, e depois qualquer coisa o pai tá lá no velório. E eu lembro que da casa da minha avó em cima dava para ver a entrada, né? E ali, quando eu saí para fora, que eu vi tirando o caixão, quando eles foram subir a escada, a visão que Deus tinha dado aconteceu. Realmente bateu do lado direito o caixão, porque o corredor, a subida da escada era pequena, e realmente bateu do lado direito. E ali eu lembrei da visão que Deus tinha dado e daquilo que ele tinha falado, que era um sinal que ele tinha recolhido ela. E ali na hora eu vi que era o propósito de Deus, que era Deus que estava no negócio, e ali eu fui e resolvi participar do velório, e desci, né, participei do velório lá com meus irmãos, com as pessoas que gostavam dela, os familiares, e Deus preparou tudo, irmãos. Uma coisa que eu tinha dentro do meu coração, eu falava: Deus, eu não vou aguentar ver jogando terra em cima da minha mãe, no caixão da minha mãe. Mas até isso Deus é maravilhoso, irmãos. E isso os meus amigos correram atrás, o Brunão, e ali tinha um vereador que apoiava a minha mãe nos medicamentos, dos tratamentos dela, e o rapaz, que era o vereador Cuca, disponibilizou, irmãos, uma gaveta no Santo Antônio. E eu lembro que quando saiu o caixão, eu falei: vai chegar a hora mais, depois que fechou, que saiu, eu falei: vai chegar a parte mais dura, que é ver enterrar, jogar terra na minha mãe. Mas Deus é maravilhoso, Ele sabe até onde nós aguentamos. E ali, quando eu vi o caixão virando, indo para o lugar onde são gavetas, e ali eu falei: mas por que tá descendo para cá? Aí o rapaz chegou para mim e falou: não, ela não vai ser enterrada lá em cima, vai ser enterrada aqui embaixo, porque o vereador Cuca cedeu para ela uma gaveta. E ali eu glorifiquei a Deus, porque a parte que ia ser uma das partes mais marcantes para mim, Deus me poupou. Então eu quero deixar nesta experiência, irmãos, que quando Deus Ele nos mostra algo e é Ele que está fazendo, Ele se responsabiliza. Então saiba
que Deus tem o controle de tudo na nossa vida. Deus, ele cuida de tudo, ele zela por mim, ele zela por você. E nada sai do propósito de Deus, irmãos. Nada. Quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, nós temos que confiar nele. E assim foi essa experiência que eu tive com o Senhor. E eu sou grato a Deus por ter tido essa experiência. Por Deus me revelar do começo ao fim o que ele ia fazer. Depois disso, foi muito difícil, irmãos, permanecer na igreja. Eu lembro do primeiro culto depois que ela foi sepultada, que eu fui com a minha tia, eu lembro que teve um louvor que falou muito comigo, que é Recebe a Cura, da Ludmilla Feber. E ali eu chorei muito, porque todos os meus planos era como se tivesse sido jogado no lixo. Tudo aquilo que eu pensava em fazer para minha mãe, agora de maior, eu não ia conseguir fazer. Mas Deus estava no propósito, Deus estava guiando os meus caminhos. Mas infelizmente, irmãos, eu acabei saindo da presença do Senhor. Acabei saindo, não aguentei, né? Fui trabalhar e depois me afastei dos caminhos do Senhor e fui para o mundão curtir a vida. Porque aos meus olhos, agora eu já tinha cumprido o meu propósito, já tinha cuidado da minha mãe já tinha sido enterrada, que agora eu tinha que curtir o tempo que eu tinha perdido, vamos se dizer assim, cuidando e zelando pela vida dela. Resumindo, irmãos, eu me revoltei e não aceitei, entre aspas, aquilo que Deus tinha feito. Mas era porque eu tinha falta de maturidade.